Boa noite. Quem não me conhece, eu sou a Fabiane, trabalho no marketing da FIA e estou aqui para, em nome da FIA, agradecer a presença de todos. Para a gente é um prazer ter temáticas tão interessantes e pessoas tão interessadas. Hoje, liderança emocional nas organizações, mas, antes disso, eu peço 2 minutos de atenção para a exibição do nosso vídeo institucional, que conta um pouco dos nossos 40 anos de história. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro: fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com perfil empreendedor, capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e 5 estrelas no Guia do Estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, Big Data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação: reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo Guia Exame das melhores empresas para se trabalhar e o Guia Estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da Fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8.000 projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. Quem ainda não estuda na FIA, pode seguir a gente nas nossas redes. Esse evento, depois de editado, ele é postado no nosso canal, FIA Business School. Então, vocês podem ver esse e vários outros temas lá. A gente tem também uma agenda de eventos lá no nosso site. Está repleta de coisas acontecendo entre fevereiro e março. Acompanhem. No ano em que a gente completa 40 anos, a gente lança também FIA Online. São cursos de MBA e pós-graduação. Tá bom? Um bom evento a todos. Com vocês, o professor Fernando Almeida, que apresenta para a gente o palestrante da noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Na verdade, a versão online desse curso ainda não vai ser lançada agora, vai ser em agosto. Essa gente tem a versão presencial. Hoje a gente está com o professor Celso Jucchi, que vai falar de inteligência emocional. Não, ele vai falar de liderança emocional, que uma das bases aí da discussão é justamente a inteligência emocional, né? A nossa capacidade de lidar com as emoções dentro do processo de trabalho, o pessoal, né? O Daniel Goleman, que é um cara importante dessa área, que colocou em destaque esse tema inteligência emocional, fala sempre que a gente é contratado pelo QI, né? Pelo coeficiente de inteligência, pela capacidade técnica que a gente tem, e é demitido pela falta de capacidade de inteligência emocional, eventualmente, ou promovido, né?
então, que conta muito mais do que o QI. Então, o professor vai falar um pouco disso. Esse curso ele fala um pouco disso dentro dessa área de economia comportamental, né? Essa palestra que ele vai falar hoje sobre liderança emocional está inserida nessa pós-graduação de economia comportamental, que, basicamente, para quem ouviu falar um pouco ou não ouviu falar nada, o que acontece? Nos últimos 300 anos, sempre se entendeu que o indivíduo tomava decisões baseadas em um raciocínio racional, que o homem é racional ao tomar decisão. Então, 300 anos pensando assim, e hoje continua-se calcado nessa maneira de pensar, em particular nas áreas de mercado, financeira, onde o homem é racional, então tem modelos racionais de tomada de decisão. Mas, há 40 anos atrás, mais ou menos, pesquisadores como esses dois ganhadores de prêmio Nobel começaram a falar, bom, esse modelo racional fala como as decisões deveriam ser tomadas, mas será que elas são tomadas dessa maneira mesmo? Né? E aí eles começaram a explorar e tentar entender como realmente as decisões são tomadas, como é que a gente decide, né? Seja decisões pessoais, seja decisões profissionais, né? E aí eles começaram a perceber que grande parte das nossas decisões vem do inconsciente, né? A gente toma a decisão sem saber por que está tomando uma determinada decisão, né? Achando, inclusive, que está no controle das decisões, mas 80% das decisões não são conscientes. E tem um monte de experimentos que mostram isso, né? A gente acha que sabe porque decidiu comprar alguma coisa, por exemplo, e não percebe como é que inconscientemente, eventualmente, processou a informação ou foi influenciado. E aí esse curso vem explorar isso, né? Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o módulo, o modelo, o curso que se integra aí com a palestra de hoje, né? Ele tem 6 módulos, onde a gente vai justamente mostrar aí como funciona realmente o nosso comportamento, né? A ideia é entender comportamentos ao tomar uma decisão. Para que isso? Para perceber que a gente tem vieses que distorcem a nossa percepção da realidade, né? Que a gente tenta encarar uma coisa de um jeito, mas, no fundo, lá atrás, o cérebro está trabalhando, muitas vezes, tomando decisão baseado em emoções, né? Ações inconscientes. Então, um primeiro módulo de sensibilização desse processo de entendimento. Puxa, por que eu tomo decisões desse jeito? E as decisões, como tem um autor que fala, um outro pesquisador dessa área, fala que são, muitas vezes, decisões previsivelmente irracionais. Elas são previsíveis, a gente sistematicamente toma decisões em uma determinada direção, mas, eventualmente, elas não têm nada de irracional, elas não fazem sentido nenhum. Né? Para pegar um exemplo bastante recente, foi até gozado, né? Segunda-feira, enchente, tragédias apresentadas na televisão, e o São Paulo sob as águas, etc. E aí, conversando com algumas pessoas que tiveram que sair de casa por alguma razão, falando que o trânsito estava uma maravilha, porque não tinha ninguém na rua, né? Então, as pessoas ficam influenciadas por emoções, muitas vezes tomam decisões que, bom, será que realmente porque eu ouvi na televisão X que o mundo está acabando, ou porque tem uma foto de uma imagem de um pedaço da Marginal alagada, São Paulo está alagada, né? Eu moro na Grande Javiana, um trânsito infernal, né? E eu vindo de Uber ontem, ele falou, nossa, segunda-feira foi uma maravilha vir pegar Raposo Tavares, porque não tinha ninguém, estava todo mundo em casa assustado, né? Porque, nossa, o mundo estava acabando. Então, são comportamentos não racionais, mas previsíveis. Então, você coloca um tipo de informação desse tipo, pode ter certeza que todo mundo vai parar, vai ficar em casa, né? Enfim, o curso explora isso, vai falar de influência, vai falar de negociação, vai falar de como interagir com as pessoas do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista de lidar com as suas emoções e com a dos outros, né? Esse aspecto de inteligência emocional, né? Falar de finanças comportamentais, marketing comportamental. A Fabiana estava falando de investimentos, né? Investir no Tesouro, investir em outras aplicações. Por que eu decido colocar o dinheiro numa coisa e não em outra, né? Porque, por exemplo, quando eu ofereço estudos que mostram, quando eu ofereço um plano de pensão, 2 alternativas de plano de pensão, as pessoas, né, escolhem uma alternativa, mas quando eu ofereço 50 opções, elas não escolhem, né? Faz sentido isso?
Eu tenho mais alternativas, aí quando eu tenho mais alternativas eu não escolho. É assim que funciona. É racional? Não, né? Racionalmente devia ser, quanto mais opções eu tenho, maior a chance de escolher alguma coisa. Mas as coisas funcionam justamente ao contrário. Tá? Então, é sobre isso que o curso fala, né? Levar ferramentas para ajudar a entender o processo decisório, para ajudar a fugir um pouco dos vieses, das distorções de percepção. Né? Eu lembro de um outro caso interessante que teve, dessas tragédias aí, foi a outra tragédia dos combustíveis, né, dos caminhoneiros. Né? E aí foi interessante, porque eu tinha 2 turmas lá na Paulista, 2 cursos que eu coordeno, um deles esse de economia comportamental e o outro era de gestão de riscos e compliance. Né? O que aconteceu? Deu aquele pânico, lembra? Não, vai faltar combustível. Teve gente que comprou 40 quilos de arroz, vamos ficar sem comida, vamos ficar sem gasolina, filas nos postos, etc. Né? O que aconteceu? O pessoal de compliance, quase todo mundo faltou, vieram 2 ou 3 alunos. O pessoal de economia comportamental, quase todo mundo foi, ignoraram esse pânico, porque começa a perceber o quão irracional e quão você acaba sendo manipulado pelo seu inconsciente, pelas suas emoções. Né? Então, entender um pouco isso e ver como isso funciona, por exemplo, em processo de negociação e outros processos empresariais ou relações pessoais mesmo. Né? Como é que eu lido com uma pessoa quando está com raiva? Eu agrido ela também, ela vem agressiva para mim e eu agrido de volta? O que vocês acham? Faço isso ou não? É justamente o que não funciona. Se vier alguém te agredir, você briga de volta, aí que você não consegue nada mesmo. Né? Então, são sobre essas coisas que a gente fala no curso. E aqui tem um gostinho aqui do professor Celso Jucchi, né, um professor muito bacana e que tem contribuído com o nosso curso. Professor, por favor. Boa noite, boa noite. Tem que ficar fora da tela, senão... Né? Preciso pegar uma coisinha. Está colado aí já, na sua. No final da sua está a minha. Enquanto ele arruma, eu fiquei pensando... Vocês já entraram num shopping e procuraram uma vaga quando aquele shopping está cheio, né? Todo mundo já entrou, né? E quando a gente entra e o shopping está vazio, que vaga a gente para? Não é uma... Nossa! Eu, pelo menos, fico aqui. Que vaga eu vou parar, né? Ou não? Obrigado. É puramente a decisão emocional, né? Onde as emoções todo o tempo atuam na gente. Certo? Tem um conhecido lá atrás, chamado Platão, que já falava isso, né? Que todo o aprendizado da gente tem uma parte totalmente emocional. Né? E toda tomada de decisão tem uma parte emocional. Muita gente acha que não. E tudo que a gente faz todo o tempo envolve emoção. A gente é emoção pura, razão e emoção. Nada acontece sem a emoção funcionar. Nunca, 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 nunca. Né? Quer um exemplo? Você pode responder uma pergunta? Posso perguntar para você? Quanto é 2 mais 2? 4. Por quê? Porque é 4. Não, porque é 4 não é uma resposta assim que... Né? Que eu aprendi que 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 4. Mas quem te ensinou isso? A matemática. Mas por quê? Porque... Obrigado. Imagina se ele não está ficando aqui com... O que esse cara está querendo comigo, não é? Então está gerando uma emoção. Qualquer conversa que a gente faz gera uma emoção, né? Processos normais e as emoções são maiores cada vez que a gente tem mais necessidades envolvidas que precisam ser atendidas. Então, quando a gente tem necessidades não atendidas, a gente vai direto, né, para uma emoção. A emoção primária bate direto. Aí a gente faz um processo que vai para o julgamento. Esse julgamento aí leva para o nosso sistema de crenças, né, que todo mundo sabe que a gente tem sempre alguma coisa envolvida, e aí vai para o comportamento que a gente vai ter, seja na tomada de decisão, seja no dia a dia, seja na produção que a gente tem. O Goleman, que o professor Fernando falou antes aí, ele liderou um estudo nas empresas onde se chegou à conclusão clara que o humor do líder é o item que mais influencia o desempenho de uma equipe. Tá?
O humor do líder é o item que mais que influencia o desempenho de uma equipe. Por quê? Vocês têm uma ideia? Vamos brincar assim, ó. De vez em quando eu pergunto, de vez em quando vocês respondem. Pode ser? Você quer? Não é? E por que vocês acham? Quem aqui já teve aquele líder legal pra caramba? A gente se amarra, não é? Dá vontade de trabalhar lá, né? A gente sabe, eu vou lá, é legal. E quem aqui já teve aquele líder que a gente falava, ai, meu Deus, já fantástico, está terminando segunda-feira. Como é que é? Não é? É difícil. Mas tem tudo a ver com o líder que a gente tem. A gente diz mais ainda, você permanecer numa empresa ou sair dessa empresa tem a ver com o seu líder. Tem a ver com o comportamento que o líder tem. E o que o líder tem a ver com isso? Esse comportamento que o líder tem, ele é o fator gerador do humor da equipe dele. Todo mundo aqui já ouviu aquela historinha lá que o líder chega de manhã, né? O chefe, né? Não vamos nem chamar de líder, né? Bom dia, ele responde só se for para você, né? Ou bom dia, por quê? Aí você tem 1 mais 1, 2 mais 2, por quê? Né? Então, aí a emoção da gente já fica muito grande, né? E isso é muito real, porque o líder, muitas vezes, ele não tem aquele contato com a emoção dele, ele não tem essa percepção. E é isso que a gente procura trabalhar na liderança emocional. É com que o líder comece a olhar para si mesmo e comece a entender a emoção que ele tá sentindo, de que forma ele sente. Vocês aqui, alguém aqui está sentindo algum tipo de emoção? De novo, é aquela brincadeirinha, sim ou não? Tim, talvez. Quem não sentir, meu Deus, sabe? A gente pode chamar o SAMU, não tem problema nenhum, tá? Agora eu fiz vocês sentirem, né? Tá vendo? Deu uma risadinha, foi legal, né? Então, mas isso acontece diariamente, né? Todo momento. A gente fica suscetível ao humor do líder. O líder é quem influencia a gente todo o tempo. Por quê? Porque a gente chama isso de contágio emocional. Contágio emocional é algo que é neurológico na gente, que todos nós temos. A gente procura se basear na característica emocional da pessoa que a gente considera mais expressiva naquela reunião que a gente está. E nós, seres humanos, temos como foco e base sempre focar numa postura exemplar. Se essa postura exemplar for positiva, legal. Se essa postura exemplar for negativa, a gente se baseia nela. Sempre, 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 sempre. E o nosso subconsciente, ele procura prestar atenção naquele que é o mais poderoso naquele momento que a gente está vivendo. Isso não significa que seja o maior de tamanho, que seja o que ganhe mais, não significa nada. Significa que é aquele a quem, naquele momento, a gente se sente menor. E todo mundo se sente menor que alguém em determinado momento. Sempre. Né? É uma coisa que não é consciente. A gente não tem essa possibilidade de fazer isso. E esse contágio acontece, eu me contagio por alguém que eu considero maior. Aí eu sou maior que alguém, certo? E esse alguém é maior que outro alguém. Por isso que a equipe acaba sendo contaminada pelo humor. Porque a gente vai se ligando no outro, se conectando ao outro e fala, puxa vida, o humor dele não está bom. Sempre tem ovelha negra, aquele que sai fora? Sim, sempre tem, é arquetípico, né? Você está lá, sempre tem uma ovelha negra que sai fora. Mas isso acontece direto. Vocês podem notar isso nas equipes de vocês. Os dias que o seu líder chega mais estressado, o dia que o líder chega menos estressado. E aí esse comportamento do líder é o que vai atuar no humor da gente. Sempre, 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 sempre. E se atua no humor da gente, atua no desempenho que a gente tem. Concorda? Se eu estou mal-humorado naquele dia, as coisas são muito mais difíceis de fluir, não é? É o rio aí que travou por causa das PETs jogadas no chão, ou no próprio, né, que vai acumulando, e é isso que vai acontecendo com a gente o tempo todo. A gente vai carregando uma coisa que a gente chama de mochila emocional. A gente vai jogando tudo lá para trás, essa mochila vai ficando pesada, e a gente não consegue desenvolver uma velocidade adequada, não consegue deixar fluir, porque a gente está carregando todo aquele estresse, toda aquela tensão por trás da gente. Tudo bem?
Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem, tá? Esse negócio de deixar para o fim, a gente sempre esquece o que queria falar, o outro esquece o que queria dizer, então vamos conectar ali no meio que está tudo certo. Tá bom? Então, como eu falei... Opa, que bom! Ah. Perfeito. Perfeito, perfeito. Essa questão da comunicação, né, é uma das coisas que mais gera emoção negativa. Primeiro, por quê? Porque quem comunica, né, não tem certeza que o outro está entendendo. Ele acha que, né? A gente é expert na axiologia, né? Essa ciência bastante sólida e bem sedimentada. Então a gente acha que o outro está entendendo, né? E o outro, também acha que está entendendo aquilo que você está falando. Então os dois estão se comunicando. Isso acontece muito aonde? Na casa da gente, né? Quantas DRs acontecem aí para quem tem namorado, marido, mulher, etc., né? Normalmente elas vêm da comunicação, que é uma coisa que acaba não sendo muito clara. Eu queria dizer uma coisa, poxa, mas foi isso que eu disse, mas não foi isso que você disse. Sim, foi isso que eu disse. Aí fica aquela coisa, ninguém sabe quem tem razão. E você tem toda a razão quando você fala isso, né? Muitas vezes o líder sabe muito, mas não sabe expressar. Por isso que quando o Fernando falou que o QI que contrata, mas o QE que demite, ele tem 100% de razão, né? O quanto de inteligência cognitiva ou intelectual a gente tem é aquela inteligência que a gente é contratado por, conhecimento que a gente tem, o que a gente sabe fazer. Mas como a gente se comporta para passar e para usar esse conhecimento, é que é o X da questão. E que é hoje o que vale a pena nas empresas, é o que hoje as empresas consideram muito mais. Mas tem um negócio que é legal. O QI a gente só desenvolve até os 14, 15, né? Adolescência, final de adolescência. O QE, inteligência emocional, quociente de inteligência emocional, a gente desenvolve a vida inteira. Precisa só usar o método TTT. Conhece? Treinar, treinar e treinar. Quando acha que está bom, treina mais porque não está bom. E é assim, é igual a academia. Sabe quando a gente está na academia, que os músculos estão tudo aqui? Parou, fica que nem eu, desce todos os músculos, vem tudo para cá. Entendeu? Aí fica assim. A gente parou de treinar a inteligência emocional, parou de treinar o relacionamento, parou de treinar o que está envolvido, entrou bem, né? Então, a inteligência emocional é hoje o que comanda todo esse circo, vamos chamar de circo, né? Das empresas, tudo isso que acontece. Circo no positivo, né? Tipo Circo de Soleil, que é um negócio bem legal, né? É o que acontece hoje. Então, como eu estava falando para vocês, é um processo neurológico. A gente não tem consciência do que acontece. Isso é a razão dos nossos neurônios espelhos, né? Que a gente tem um cérebro social que se conecta a todos. E dentro desse cérebro social, a gente tem os neurônios espelho. O que são esses neurônios espelho? São aqueles neurônios que eu olho e me acho bonito? Não, não são. Também são esses, né? De vez em quando eu olho. Tá. Mas são aqueles neurônios que a gente olha para o outro e se vê na ação que o outro está tendo, se vê na emoção que o outro está tendo. Algumas teorias dizem que é para que a gente possa se preparar para o que vem. Outras teorias dizem que é que o neurônio espelho faz com que você se veja no lugar do outro. Mas, de qualquer forma, isso engloba tudo, porque o neurônio espelho ele percebe a emoção, a ação do outro, antes que a gente consiga se conscientizar racionalmente disso. Então, quando a gente se conscientiza, quando a gente visualiza, quando a gente imagina, aquilo o nosso corpo já sabe. Tanto que, né, quando a gente tem uma emoção muito forte, isso é mapeado, tá? O nosso pé começa a formigar antes que a gente tenha qualquer reação. A gente transpira na mão antes que a gente tenha consciência do medo que a gente tem. É fração de segundo, mas o corpo já começa a reagir antes que a gente tenha consciência dessa reação que ele está tendo. Então, uma coisa bem maior. Nosso cérebro é muito legal. Né? Bom, então, esse processo neuronal aí, ou neural, ele faz com que a gente se conecte àquele que a gente, lembra, achou que era mais poderoso que a gente. Por quê? Ou a gente quer sobreviver, ou a gente quer imitar. Então,
Se a gente pega um líder que tem um humor ruim, o que eu quero fazer? Sobreviver. Se eu pego um líder que tem um humor bom, o que eu quero fazer? Imitar. Não é? E essa consciência a gente não tem, mas é assim que a gente age. Por isso que o humor do líder nos ataca diretamente o tempo todo. E isso é uma coisa que a gente não tem consciência. Ele acontece automaticamente, fora do nosso controle. A gente não controla. A gente não controla. Então, quando o teu líder te pressiona, como eu brinquei com ele, né? Ou ele te fala de uma forma agressiva, ou ele te faz uma pergunta enviesada, ou ele te diz aquele, pô, não é isso que eu esperava de você, não é? O seu cérebro automaticamente reage a isso e te joga numa emoção, né? Porque ele passou por uma necessidade que você não tinha ali atendida, certo? A única coisa que o líder não tem essa consciência é que tudo é responsabilidade dele mesmo, né? Mesmo que ele diga que ele não esperava isso de você, ele não deveria ter esperado dele que delegasse para você alguma coisa que você não ia ter 100% de capacidade de tarefa de fazer. Tá legal? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Nenhuma? Então tá bom. E o que acontece? Então, quando o nosso... Opa, esse modelo aqui, novo... Então, quando acontece isso, o que o líder precisa ter? Ele precisa conhecer a equipe dele. Ele precisa aprender a ter foco para que ele não pise na bola dessa maneira, né? E o foco é uma coisa muito grande, né? O foco não se restringe a olhar para uma única coisa. O foco de um líder é muito maior. O líder precisa focar, primeiro, na estratégia de todo lugar que ele trabalha, da empresa. Segundo, ele tem que ter um foco nele mesmo. Terceiro, ele tem que ter um foco no time dele. E quarto, ele tem que ter um foco no ambiente em que ele vive. Isso é um líder, né? E aí dá uma saudade de caixa de ferramenta, né? Ei, que tempo bom aquele que eu não precisava ter essas coisas, mas isso mesmo, né? O líder precisa aprender a ter esse foco. Ele precisa ter foco no foco. Porque um líder que se foca, primeiro ele tem controle sobre a atenção dele, né? O que é o foco e a atenção, eles são praticamente a mesma coisa. A diferença é que eu consigo me conectar no momento. E o momento é agora, né? Então, assim, quando eu tenho atenção plena, é no agora. É nesse momento que acontece. O líder tem que saber o que acontece. Ele tem que se conectar com a sua própria atenção e tem que ter controle sobre isso. Ele não pode viajar mentalmente, né? Ele está em contato com os sentimentos diretos. Quando a gente tem atenção na gente mesmo, a gente percebe o que está sentindo, né? Como é seu nome? Tiago. Você percebeu o que você estava sentindo quando eu estava falando com você, né? Né? Quando a gente... E isso é porque a gente sempre tem essa emoção funcionando. A sacada é ter foco, é ter a percepção sobre ela. A gente, quando é líder, a gente tem que ter essa percepção de como está atuando e onde está atuando essa emoção em mim. Onde está atuando a emoção em mim também é fundamental, porque a gente identifica a emoção por onde ela atua, né? Então, a gente sabe, por exemplo, a alegria atua no tum, 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 né? É legal ter alegria. Ou o medo, né? Como é que atua o medo aí, né? Todo mundo sabe. Então, é assim, é essa percepção daquilo que a gente está sentindo. E aí, quando a gente consegue perceber o que a gente está sentindo, aí sim a gente tem condição de controlar um impulso. A gente tem condição de dar um tempo, a gente tem condição de respirar, a gente tem condição de tomar um café, a gente tem condição de ligar para a sogra, fazer qualquer coisa. A gente tem essa condição, a gente tem esse tempo para poder controlar, que a gente chama isso de autocontrole. Essa atenção aqui, a gente chama de autoconsciência, ou autoconhecimento, considerando as emoções. Tá legal? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Que mais? Quando o líder tem essa consciência, percebe a si mesmo, percebe a emoção dele, ele consegue, a partir da emoção dele, estar ciente de como os outros o enxergam. Relações sociais, habilidades sociais,
Todos nós treinamos habilidade social todo o tempo, certo? Você chega num lugar e você se comporta como aquele ambiente está acontecendo, como aquelas pessoas estão se comportando. Não é assim que a gente age ou procura agir? Ninguém entra pela essa porta aqui pulando, né? A gente olha e fala, está todo mundo consciente e concentrado, a gente vai agir da mesma maneira. Então, quando a gente está muito focado, a gente percebe na nossa equipe como os outros estão olhando para a gente. E da forma que os outros estão olhando para a gente vai agir. A gente vai ter uma resposta comportamental. A resposta comportamental sempre vem da emoção. Isso é uma coisa legal. Quem aqui se irrita? Tem algum motoqueiro aqui? É motoqueiro, não motociclista. Quem é que se irrita com o motoqueiro passando pela direita ou pela esquerda e bi, 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 né? 98,9% da plateia faz isso, né? Por que a gente se irrita com isso? Hã? Não existe lei de trânsito para motoqueiro. Existe. Mas eles não seguem. E por que eu me irrito com isso? E aos outros. Uhum, isso mesmo. E não é só um fato ele te passar e buzinar? Ele sabe que você está xingando ele? Na maioria das vezes, não, né? Na maioria das vezes está com o vidro fechado para se proteger do que você acha que ele é. Não é? Não é? É assim que a gente faz. Então não tem nada a ver com ele. Tem a ver com quem? Com a gente. Sempre tem a ver com a gente. Toda a consequência que a gente tem comportamental não tem a ver com a adversidade, tem a ver com o que a gente pensa sobre ela. Ponto. Oi? Pode, deixa eu te emprestar o microfone aí. Compartilhar com os colegas. Quando o professor fala da questão de sentimento gera comportamento, eu sou psicóloga e com a especialização em comportamento, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. E aí, quando o professor diz que o que acontece não está relacionado ao fato, a terapia cognitivo-comportamental ela defende isso. Por quê? Vou dar um exemplo. Você perguntou, parte da sala respondeu. Me incomoda. E parte da sala teve alguns que não se incomodaram. Então, isso confirma que não é o fato do motoqueiro, é como é que ele te impacta e você permite, porque isso é permissão nossa, né? Não tem nada relacionado, você é mais plena. Não, eu não permito que ele me incomode. É uma situação. Então, eu quis pegar um exemplo que você trouxe para validar que o externo nos afeta quando nós permitimos. Mas é treino, autoconhecimento, lá, lá, lá. Tá bom? Para sua tosse não piorar. Diga. Não, claro. Mas aí é uma reação que você tem, mesmo assim. Mesmo assim. Só para saber se a gente ainda é ser humano ou máquina. Não, a gente sempre vai ser ser humano. Nenhuma Bia no mundo um dia vai ser ser humano, porque ela não tem isso que você tem. Então, você mantém a distância. Se você encostar. Não, você é grandão, eu não vou encostar de jeito nenhum. Não, você tem razão. Mas, de qualquer maneira, é você. A reação é sua. Não é? Mesmo que ele... Você poderia optar por dar a outra face. Né? Mas é uma decisão sua, não é uma decisão dele. Nunca é. Né? Por isso que a emoção, que é o que afeta e é o que faz a gente reagir. Porque é o aprendizado que a gente tem. Muitas vezes, a gente tem um aprendizado de nunca ser o submisso. E aí a gente reage. Muitas vezes a gente tem o aprendizado de nunca reagir, porque a gente não sabe o que vem, aí a gente não reage. Depende sempre da gente, depende sim. Depende da nossa história, depende da família que a gente vem, depende da escola que a gente teve, depende de tudo isso. Mas a emoção é sempre nossa, nós somos geradores da emoção, que é isso que o líder faz. E a gente, muitas vezes, eu concordo com você, porque...
Então, eu concordo com você, né? Porque a emoção que você sente numa violência infantil, eu também sinto e a maioria que sente. E a gente, eventualmente, pode massacrar uma pessoa ali, e quem está errado? Nós que massacramos, não é? O correto seria a gente ter uma habilidade tal de controlar a emoção e fazer com que essa pessoa pagasse. Não, eu não estou dizendo que... Eu não estou julgando a pessoa como ela certa. Aham. Então, até onde eu sou dono realmente dessa reação, eu preciso ser ensinado a ser dono dela? Não, você sempre vai ser dono dela. O que você tem que aprender, não digo você, todos nós, né, a ter controle sobre ela. Porque a emoção, o outro só dá um fato. É o fato. Alguém que abusa de uma criança, né, eu não vou julgar ele como alguém legal. Eu acho que ele tem que pagar. Mas eu posso escolher matar ele pela minha emoção, ou eu posso pegar ele e falar, você vai pagar de acordo com a lei. E aí depende da minha escolha. O meu comportamento depende do que eu penso sobre aquilo. Ah, eu vou matar ele. Se eu sou o pai, provavelmente eu vou querer matar ele. Se eu sou uma pessoa que está passando na rua, provavelmente eu vou querer que ele vá preso. Então, depende do que eu penso e como eu estou envolvido. Emoção... Quem está emocionalmente envolvido sempre tem uma reação muito parecida com o que estava acontecendo, que é isso que a gente está falando do contágio de humor. Então, assim, você vê uma briga, aí você vê um cara batendo numa mulher, você vai querer bater nele. Né? Porque nesse caso, você olhou para quem é o mais poderoso, mas você quer reagir na sobrevivência. Né? E aí você quer proteger alguém. Né? A gente também tem essa coisa de proteção. Mas a emoção, quem sente, somos sempre nós. Sempre nós. A prova disso é, a gente se emociona num filme. Quem aqui se emociona em filmes? Não é? Quem se assustou quando o Sexta-feira 13 faz uá? Alguém aqui achou que ele ia sair da tela e pegar você? Ou da televisão da sua casa? Não, conscientemente. Mas todo mundo se assusta. Né? E é isso que acontece com a gente no dia a dia. Essa reação, né, que a gente fala, pô, esse cara não pode falar assim comigo, mesmo sendo meu líder, meu chefe, não é? Aí a gente reage. Mas, às vezes, a gente não pode reagir dizendo para ele, porque ele não aceita. Imagina, o Fernando já falou aqui, né? O cara gritou, você vai falar o quê para ele? Fica calmo. Fala para alguém ficar calmo quando está nervoso. Fala sério, não é? O que a pessoa faz? Ela fica calminha. Não, realmente, você tem razão, vou me acalmar. Não, ela quer matar você, não é? Fica cada vez mais nervoso. Então, a reação é assim, depende do que se espera ali, naquele momento, e depende do que acontece. O que mais aqui? Quando o líder está focado, voltando aqui, obrigado da colaboração de todo mundo, né? Sempre muito importante, eu acho que ninguém é dono da verdade, então, debater sempre é muito, muito rico, né? Eu gosto muito disso. A minha aula é assim, né? Eu gosto de... Não tem slide, mas eu sento em cima da mesa e vamos bater papo, porque eu acho que o caminho é de aprendizado de todo mundo, todo o tempo. Né? Eu trago a espinha e a gente discute, e aquilo vai entrar dentro de cada um, como cada um pensar sobre aquilo e conseguir refletir. Né? Voltando aqui, o líder que tem foco, desculpa, acaba tudo. O líder que tem foco elimina a distração emocional. O que é distração emocional? Alguém aqui já tomou metrô? Já, né? De vez em quando a gente pega o metrô. Aí quem está lá no metrô? Aquele rapaz ou moça, com aquela mochilona, certo? Fone de ouvido, certo? Celular, deve estar um som lá que, sei lá. E aí o cara faz aquele movimento de se virar, derrubou 3, não tem a mínima ideia que derrubou. Verdade ou mentira? Isso é distração emocional. Alguém aqui já foi no aeroporto? Né? Todo mundo fica lá no celular. Ninguém sabe o que está acontecendo. Semana passada eu estava indo para a Bahia e eu estava sentado ali e estava vendo um pai com uma criança. A criança devia ter uns 3 anos. A criança subia no pai, batia no pai, puxava o pai, e o pai no celular. O pai não tinha consciência que a criança estava pedindo para ele. Pai, 3 anos, olha para mim aqui. Distração emocional. Distrações emocionais acontecem o tempo todo, nas propagandas de televisão, não é?
Quem nunca viu aqui uma propaganda de um condomínio legal pra caramba, não é? Segurança, tudo lá, aquela piscina cheia de gente bonita. Chega lá, tem uns gordinhos que nem eu, não é verdade? Né? Então, você foi distraído emocionalmente de uma forma que está ligado com as necessidades que a gente tem, sobrevivência, reprodução, segurança e assim vai. Né? E o líder, quando ele não se liga no time dele, ele não percebe o que o time precisa dele. Né? A gente chama isso aqui, ó, de preocupação empática, quando o líder percebe o que o time precisa dele. Nada mais, nada menos que empatia. Não é? O líder tem que ser empático, ele tem que entender o que o time precisa dele. Ele tem que entender, muitas vezes, o que o time sente e o que o time está vivendo ali. Né? O líder precisa conhecer tudo isso. Outra coisa, lembra no começo, agora há pouco, eu falei assim que o líder precisa ter foco no ambiente? Como eu tenho foco no ambiente? Permitindo que o meu cérebro passeie, sem me distrair. Permitindo que eu tenha condições de olhar estrategicamente para outras coisas. Permitindo que eu tenha condições de fazer uma gestão melhor a partir do que eu sinto na minha equipe, das emoções que estão vivendo ali. Conflitos de equipe acontecem por quê? Necessidades que não são atendidas trazem emoções são diferentes, acabou, conflito. Né? A própria definição de conflito já é essa, quando eu delego para você atender uma necessidade minha e você não é eu. E aí você vai fazer diferente. Né? Exemplo, a gente chega em casa querendo comer aquele, sei lá, aquele arrozinho com feijão, chega lá, tem chuchu e abobrinha. Aí a gente fala, caramba, mas você não gosta, não sabe, marido, mulher, quem quer que seja. Você não sabe que eu gosto de arroz com feijão? É, mas eu gosto de chuchu com abobrinha. E aí? Eu deixei o outro atender a minha necessidade. Não é assim que funciona. E nas equipes também não é assim que funciona. Funciona de uma forma diferente. Cada um tem a sua necessidade. E o líder precisa conhecer a necessidade. Às vezes é só o reconhecimento. Às vezes é só escutar, né? Então, assim... Outro dia eu li um artigo interessante, americano, que dizia o seguinte: você quer ser amado, que é o que todos nós queremos, aprenda a ouvir. A pessoa que ouve o tempo inteiro, ela é amada. Né? E amor é sentimento, certo? Tem a ver com o que a gente está falando aqui. E tudo isso, quando a gente vai trabalhando essas coisas, vai aumentando a inteligência emocional que a gente tem. Voltamos para o QE que a gente falou agora há pouco. Trabalhar a inteligência emocional o tempo todo. O líder precisa aprender a ter foco para ele trabalhar a inteligência emocional. Dicas, como eu faço para treinar o foco? Vai descansar a mente. Como que eu descanso a mente? Ponho ela no travesseiro e dorme? Muitas vezes ela não descansa assim, não. Descansar a mente é fazer coisa prazerosa, é você ir para a natureza, você fazer coisas onde não exija todo aquele estresse que você está habituado a viver. Vai para a praia, vai para o campo, vai caminhar, vai no parque ali, no Ibirapuera, aqui do lado, caminha descalço na grama, você vai ver como ajuda, não é? A gente aprende a ter foco porque descansa. Outra coisa, sinais corporais. O nosso corpo conta quando a gente não está legal. Né? Você entra em processos de estresse, sai daquele alerta que a gente vive e vai para o processo que a gente chama de resistência, ou seja, você já começa a ficar estressado só quando você vê o sujeito chegando ali. Né? Só quando o cara aparece na porta, você já fala, meu Deus. Né? Você nem sabe o que ele vem te dizer, mas você já está previamente se protegendo contra ele. Aí você, se não se cuida, vai estressando mais, seu corpo começa a mostrar onde é meu órgão de choque aí. Para alguns é no estômago, né? Começa a doer, outro trava o pescoço, espinha, não é? Essas começa a cair cabelo, etc. O meu cai e nasce rápido de novo, ainda bem, né? Então, assim, cada um tem um órgão de choque. Esse órgão de choque começa a atuar. E aí, se não cuidar, né, de prestar atenção, você vai entrar em úlcera, você vai entrar em infarto, AVC, não vamos chegar lá, não. Vamos prestar atenção nas emoções que estão gerando aquilo com a gente. Silêncio. Silêncio. O silêncio é um excelente, vou chamar de remédio para a gente. O silêncio é muito bom. Ficar no silêncio e em silêncio. Procurando fazer uma meditação. Você pode meditar ou simplesmente você pode curtir o silêncio.
Você pode observar coisas. Tudo isso faz com que a sua mente se acalme, com que você se acalme e aumente o seu foco, prestando atenção em alguma coisa. Tudo bem? Legal, que bom. Eu fico muito feliz quando existem os comentários. Segue o jogo, legal. Vamos lá. Você não concorda? Que legal. Vem no curso para a gente tirar todas as suas dúvidas. Oh, como vai ser legal. Um líder focado, ele mantém um humor otimista. O humor otimista não é aquele humor que conta piada de tudo. O humor otimista é o humor que entende que tudo vai dar certo, de alguma forma. Mesmo que está errado, você tem um aprendizado para fazer diferente. E tem mesmo, né? O humor otimista é aquele cara, é aquele diretor que chega e fala: ó, a situação está ruim, gente, vamos para a rua, vamos vender, estou com vocês, vamos lá, vamos trabalhar. Qual é a culpa do humor pessimista? O humor pessimista é aquele diretor que fala: gente, o negócio está feio. Não sei vocês, eu já mandei meu currículo, agora vocês fazem o que vocês quiserem, né? Então, a gente vai recuperar mesmo a empresa, não é? Então, assim, tudo depende do humor do sujeito, né? De verdade. E olha que eu conheço um monte de pessoas assim, hein? Tudo bem? Então, a gente sabe que o otimismo é a chave. O otimismo é a chave para você ter uma liderança excelente, porque você é responsável pelo humor do seu time, você é o gerador disso. Não tenham dúvida. E aí, quando você trabalha numa empresa onde os líderes ou os chefes são duros, são aqueles que a gente falou agora há pouquinho, que vocês tiveram aqui, né? O que é uma empresa assim, né? A gente chama de empresa tóxica, aquela empresa que faz mal para você. Você vai trabalhar e vai embora, você fala: cara, parece que eu não fiz nada o dia inteiro. Não é? Nossa, eu não gosto de... Vocês estão rindo aí, porque vocês já estão identificando com algum lugar aí, né? Não é? É ali que cria profissionais perdedores, é nesse lugar aí. Os caras que não acreditam que as coisas vão dar certo. Né? Quando era moleque, tinha ó dia, ó azar, não é? Não sei quem é aqui. Olhei para você, mas não sei se é você, né? Tá. Não leva a mal, não. Tá bom? Então, os profissionais que trabalham com líderes que são difíceis, eles não encaram a briga. Na hora H, pulo fora. Certo? E a gente, se for um líder assim, é melhor começar a tomar ações e atitudes para se tornar um líder otimista, para se tornar um líder que tem atitude inspiradora. Porque esse líder aqui consegue colaboradores positivos, caras vencedores mesmo, caras que podem ter o desafio, mas eles não abrem mão de lutar até o último minuto. E fazem isso constantemente. Essas empresas são aquelas que a gente deveria trabalhar. Não sei se vocês viram aí semana passada saiu uma notícia das empresas que foram avaliadas no mundo inteiro como as melhores empresas que cuidam dos seus profissionais, que entregam para os seus profissionais condições de trabalho muito boas. Não sei se vocês viram isso, né? A primeira empresa é a Lego. Mundialmente, a Lego foi considerada a empresa que dá melhores condições de trabalho para os seus profissionais. E a segunda empresa é uma empresa brasileira chamada Natura. É a segunda, e a Natura faz umas ações muito interessantes, né? E uma delas é que as pessoas meditam antes de começar a trabalhar. Voluntariamente, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas dá foco. Então, durante o seu dia, é um dia melhor, é um dia mais prazeroso de trabalhar. Essa é uma sugestão que eu faço para quem não medita. E a gente chama esses líderes aqui, ó, esses, que bonito, de líderes ressonantes. Líderes ressonantes são aqueles líderes que ressoam o seu comportamento positivo dentro das suas equipes, das suas empresas. São líderes que conseguem trabalhar sua autoconsciência de uma maneira muito boa, conseguem perceber seus sentimentos, percebem as suas emoções, sabem o humor que ele está trabalhando, né? O humor que ele acordou lá. E, intuitivamente, eles sabem de que forma ele pode atuar no outro, ou atacar, ou impactar com esse humor que ele está naquele momento. Todos nós acordamos, né, naquele dia... Voltando aqui, para trás, meu.
Todos nós acordamos naquele dia, sei lá, né? Alguém já acordou no dia, sei lá? Você olha lá e fala, ih, hoje eu estou, sei lá, não sei, meu, não é? Tem aquele negócio no corpo assim que a gente não sabe exatamente por que acordou daquele jeito, se foi um sonho, se não sabemos, né? A gente não identifica. Mas a gente identifica a emoção. Todos nós identificamos a emoção aqui, né? A gente não sabe por quê, mas a gente sabe que tem emoção. Esse líder também acorda assim, né? E ele sabe que esse mau humor que ele pode ter ocasional, que acordou assim, não vai deixar com que ele impacte o dia dele negativamente. Nem o dia, principalmente, da equipe. Então, ele presta atenção para que a equipe dele não sofra com isso, né? Ele procura trabalhar a empatia, né? Entendendo tudo o que ele está fazendo, de que forma está impactando no time, de que forma a ação que ele está tomando, as pessoas vão reagir. Ele trabalha isso, ele presta atenção nisso. E ele começa a trabalhar uma sensibilidade, né, de que ele não deixe isso acontecer. E aí ele trabalha dentro das habilidades sociais dele, procurando entusiasmar as pessoas, botar o otimismo dele como algo que corra muito mais, como uma eletricidade dentro de uma fiação completa, né? Então, ele procura sempre trabalhar a equipe com gentileza, ele procura trabalhar a equipe de uma forma positiva. Esses aqui são os principais pilares da inteligência emocional, né? Vocês conhecem inteligência emocional? Esses pilares são os principais dele. Quando você trabalha muito bem autoconsciência, autocontrole, empatia e habilidades sociais, a ressonância hoje a gente já chama de pilar da inteligência emocional. Você consegue ter uma automotivação muito maior. Falar automotivação é meio que pleonasmo, né? Porque motivação é dado por nós mesmos, o outro só é um insumo. Mas você trabalhando dentro dessas condições, a sua inteligência emocional se multiplica pela sua equipe. A sua equipe, emocionalmente, fica mais emocionalmente inteligente. Isso é comprovado, né, dentro dos estudos que são feitos nas empresas. Então, um líder, ele sempre tem que trabalhar com a certeza de que ele dispõe de regularidade e de humor otimista. Perceba que é regularidade, né? Porque nenhum de nós é linear. Então, a gente é oscilatório, graças a Deus, né? Senão a gente estava morto, né? E aí vamos oscilando, mas desde que a gente tenha uma curva de oscilação próxima do centro, a gente está regularmente trabalhando. E tem que estar consciente para que a gente não impacte essa equipe de maneira negativa, e sim de uma maneira positiva, de que forma a gente trabalha essas pessoas, trabalha esses seguidores, para que eles reajam e nos acompanhem de uma maneira positiva, né? Isso aqui é o que a gente chama de liderança emocional. Todo esse trabalho da emoção do líder, trabalhando o tempo inteiro a si mesmo, ao outro, ao ambiente que ele vive, para que as emoções estejam bem trabalhadas, bem compactadas e bem digeridas ali, para que tudo funcione muito bem. Tá bom? Obviamente, essa aula tem 16 horas, contar em 1 hora, falta um pouco de... Pois não. Eu queria saber o que o professor pensa sobre os rituais que algumas empresas estabelecem para começar. Me ocorreu, enquanto você falava, de 2 empresas aí, da Walmart e a Magazine Luiza, que eles estabelecem alguns rituais no início do trabalho. A Magazine Luiza semanalmente, a Walmart, quando existia aqui, eu acredito que até fora do país, era diariamente nas lojas e tal. Eles estabeleciam esses rituais para criar um ambiente, uma atmosfera positiva. Queria entender, eu tenho uma opinião, mas eu queria entender a sua opinião. Bom, aí é uma opinião, né? Então, bem dito. Eu acho que o ritual é importante para o ser humano. O ser humano toma o ritual como uma base de simbolismo daquilo que ele acredita, né? Então, a gente tem diversos rituais nas religiões, você tem rituais... onde você vai, o ritual de o juiz se vestir com a toga, e todos eles têm rituais, o médico fazer assim para receber a luva, são rituais. E os rituais simbolizam aquilo que a empresa, ou o que quer que seja aquela comunidade onde a pessoa vive, esteja tentando passar
como uma forma de base. Para mim é um simbolismo, eu sou favorável, né? Porque eu acho que aquilo traz todo mundo para a mesma página, desde que seja voluntário e não obrigatório. Então, assim, não é? Você vai na igreja, você não tem que ter a obrigação de ir lá comungar com o padre. Você pode ir lá e participar do ritual. Para mim, nada que é obrigatório é bom, né? Eu sou uma pessoa que eu deixo cada um escolher o seu. Eu acho que esse é o caminho, né? A liberdade de escolha, livre-arbítrio, etc. Mas eu sou favorável aos rituais. Sua opinião? Não, eu concordo em parte, mas eu acho que é algo que você precisa realmente aplicar aquilo que você está informando aí, dar atenção em relação ao time, porque isso pode, em determinado momento, poder perder o sentido, desde que você não enxergue essa conexão das pessoas e a satisfação dessas pessoas estarem participando desse ritual. Então, no caso da Magazine Luiza especificamente, eu conheci diversos profissionais de lá e a maior parte se satisfazia com esse tipo de ritual, né? Então, outros que não se satisfaziam não comentavam, para não ficar fora da coisa. Então, que isso é uma coisa da persuasão, né? Você acaba seguindo aqueles seus semelhantes e muitas vezes você não quer seguir, mas fica quieto, né? Então, tem a ver, eu concordo com você, e eu acho que tem um pouco a ver com a curva de empresa, né? Que você faz essa curva, então você vai, cresce, chega no ápice e cai, né? Para tudo isso acontece, né? Então, quando chega aqui, você tem que inovar, você tem que criar uma outra coisa interessante naquele ritual, num ritual semelhante, para que as pessoas entendam essa inovação contínua e de que forma isso está atuando, né? Porque isso, se a gente fala da emoção, ela gera uma emoção positiva até o momento que você... É que nem a paixão, né? Dura 2 anos, depois se você não inovar, não criar alguma coisa, você vai criar, as emoções vão modificando e vai sendo negativo, né? Então, eu acho isso. Eu vou puxar até uma coisa. Essa semana eu tive num trabalho numa empresa que eles têm um negócio que eles chamam DDS de manhã, que é uma reunião das áreas para falar de segurança, para falar do trabalho, etc., né? E ele falou, a pessoa vai lá ficar com aquela cara feia. E eu perguntei, como é que você faz, né? Eu vou lá e digo, você tem que fazer isso, não esquece disso, né? O cara só dava dura, né? Então, assim, eu falei para ele, você está sendo aquele cara rude lá, que está todo mundo com muita vontade de trabalhar com você. Aí eu fiz uma pergunta para ele, os seus liderados sabem o que acontece com esse produto que vocês geram? Que eles fazem matéria-prima, né? Acho que não. Cara, então o cara não está inserido no mundo, né? Você tem que inserir ele no mundo. Começa a inserir ele lentamente, vai trocando essa emoção dessa coisa, tem que fazer isso, para a emoção, puxa, olha o que eu estou construindo, né? Você muda completamente o foco sem mudar o que o cara está fazendo. E isso dá crescimento, né? E não deixa de ser um ritual positivo. Então, é isso aí, depende de como você trata. Quem mais? Oi? Vou até você aqui. Você vai cantar? Eu entendo assim a diferença dos líderes e como uma liderança tóxica pode deixar a gente doente. Só que eu queria entender como que eu, vendo um líder sendo tóxico, consigo trazer para ele essa consciência dessa toxicidade e como eu, como liderada, fazer ele melhorar, digamos assim. Então, essa pergunta de $1 milhão não adianta só reclamar. Então, vai depender um pouco dele e da forma que você vai trabalhar com ele, né? Ele é aberto a feedback? Não. Já respondo, né? Claro, né? Ele é legal, né? Ele é aberto a escutar o que os outros falam? Não. A sua empresa tem aquele telefone 0800? Não. O que você está esperando para fazer um currículo? Então, a gente tem que procurar. Eu brinquei, mas tem a ver com o que ele estava contando. Tem a ver com ele também, né? O líder que é... Como que a gente faz ele entender que tem a ver com ele? Dá um folheto do liderança emocional para ele aqui da FIA. Deixa para ele. Fala assim, tem o Celso, você conhece? Liga para ele lá, ele quer conversar com você lá. Ele não cobra nada por esse papo, pode ligar, não tem problema nenhum. Na verdade, assim, depende muito do próprio líder, depende da forma com que você... O que eu faria no seu caso? Eu tentaria criar com ele um vínculo maior, né? A partir do momento que eu entro num processo de confiança,
aí eu consigo abrir uma forma de conversar mais. Então, eu criaria vínculos de confiança, né? Por transparência, mas mostrando você da integridade sua, dos seus valores, daquilo que você acredita, né? Da forma que você, o que você fala é o que você da forma com que você age. Vai criando esse vínculo com ele. Vai procurando entender, tenta empatizar com ele, perceber o porquê ele se sente daquela forma também, né? Porque às vezes a gente tem uma crítica a fazer do outro e a gente não sabe qual é a história do outro, né? Eu sempre me lembro de uma historinha que eu lembrei, que me contaram que o cara ficava tentando passar o outro, e tentava, ele xinga. Aí, uma hora, o cara se irritou, começou a xingar ele, deixou ele passar. Eu quero que você quebre, não sei o quê, que você bata, tal, e foi embora. E chegou lá, era um médico que estava indo ver a mulher dele, né? Então, estava desesperado para salvar. É uma história meio de ficção, mas tudo bem, né? Serve como base para a gente aprender. Então, na minha opinião, é essa: você tentar empatizar com ele, tentar criar um vínculo de confiança. A partir do momento que ele abrir um pouquinho, você não chega de uma vez, tá? Não chega batendo, chega lá falando, olha, né? Puxa, isso aqui precisa ser... Começa a questionar ele de pequenas coisas, né? Que ele te pergunta, aí você fala, mas isso, e se a gente fizesse diferente? Não, tal. Vai tentando comer pela borda, porque ele não está aberto, né? Então, essa é uma situação. E essa é uma situação que acontece não é só com você, é com muitas pessoas ainda, né? Onde os líderes têm aquele olhar de chefe, que eu mando, você obedece, e acabou, né? O que não é mais verdade. Boa noite. Professor, acho que uma coisa que impacta muito nisso também é a cultura organizacional, na verdade, né? Porque, normalmente, esse líder ele também tem um outro líder que também é assim. Então, normalmente, o líder ele reflete a liderança dele. E é uma reação em cadeia, né? Então, isso acho que dificulta muito a consciência organizacional. Então, como que lá em cima eles estão vendo isso? Como que isso é passado? Né? E aí eu acho que realmente quando é só embaixo, beleza, é mais fácil de resolver. Mas quando é uma coisa que vem por modelo, e normalmente é assim, normalmente o mal-humorado contrata o mal-humorado também, né? Exatamente para que o modelo seja replicado, é muito difícil mudar. É muito difícil. Então, eu concordo que seja muito difícil mudar, eu concordo que, normalmente, o líder tem um outro líder, né? E ele replica aquilo que o outro líder faz, mas um bom líder deveria aprender que ele é um filtro, não é? E que a gente também pode começar os movimentos de baixo para cima, e não só de cima para baixo. As culturas organizacionais, concordo, elas impactam muito, né? E se você tiver um líder que tenha um olhar mais de gente mais para cima, e você, abaixo dele, tem um líder com um olhar muito duro, muito rude, muito agressivo, vai ser como você tivesse a analogia de um cano de água e que você ali no meio vai ter uma pedra. Essa pedra não pode resistir por muito tempo. Em determinado momento, ou ela dissolve e entra no fluxo, ou ela vai ser retirada. Não vai ter jeito. É isso que eu vejo acontecer nas empresas hoje. E tem uma outra coisa, né, que é importante. Quando a gente tem responsabilidade sobre isso também. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque a gente quer ver de uma forma diferente aquilo que a gente percebe. Então, já é um passo que a gente começa a dar, né? Eu não acredito que tudo é de cima para baixo. Eu acho que o de cima vai dar apoio no de baixo. Mas o de baixo, a gente também tem essa responsabilidade de começar a mudança. Qualquer pequena mudança que a gente faça vai impactar positivamente nas pessoas que convivem com a gente. Boa noite, professor. Vou entrar nesse gancho que o pessoal está falando sobre a questão de talvez um líder que é mais chefe do que líder. Nem sempre a gente está numa posição de liderança, né, num cargo de liderança, que a gente está acima, está numa hierarquia, mas nós podemos ter um papel de liderança, né? Nós podemos ser influenciadores, nós podemos ser pessoas contagiosas, no lado bom da palavra, né? Contaminante lembra muito tóxico, né? E o contágio, né, emocional tem esse lado. E a gente pode ser uma pessoa positiva, otimista, mesmo sendo abaixo, né, na posição hierárquica. Nesse caso de lideranças ou líderes mais difíceis de lidar, talvez a pergunta seria, né, se você quer influenciar essa pessoa de alguma maneira e você está abaixo, muito disso vem aqueles crenças, né, muitas crenças. Estou abaixo, eu não consigo mudar. Mas se você estivesse acima, o que você faria?
Porque se você fizer acima dele e usar a sua autoridade hierárquica, você vai estar sendo igual a ele. Se você conseguir trabalhar isso estando numa posição hierárquica abaixo, com certeza você já está se provando um ótimo líder. Porque aí você vai trabalhar exatamente a empatia, a emoção, o seu poder de influência, de exemplo, de inspiração. É comum a gente encontrar em aulas pessoas mais novas que a gente, ou pessoas mais novas na empresa, que a gente se sente bem por perto. Fala assim, poxa, essa pessoa mais nova, essa pessoa tem menos estudo do que eu, mas é uma pessoa que eu me sinto bem. Então, isso já é grande parte do humor otimista, que as pessoas trazem essa energia boa. E a gente não está falando só dessas coisas de energia, de física quântica, né, dessa parada dos cristais, né, abraçador de árvore, né, que a gente vê muito aí no mercado. Né? Você tem que acreditar para dar certo. Não, mas você se sente bem com pessoas que são positivas. Né? Eu acho que isso faz a diferença. Perfeito. Eu, de qualquer maneira, agradeço o que você falou, perfeito, está tudo bom, mas você tem que acreditar nas pessoas também, né? De qualquer jeito. E abraçar a árvore tem uma troca iônica, eu também tirava sarro, né? Eu falava assim, o pessoal falava, o que você acha de abraçar a árvore? Eu falava, eu adoro, depende de quem está entre eu e a árvore, né? E aí os caras, tá, não sei o quê. Aí depois eu fui lá e falei, mas por que estão? Aí eu fui descobrir, né, que você tem uma troca iônica, e eu, como engenheiro químico na primeira formação, tenho a obrigação de começar a prestar atenção nisso. Né? Então, é legal isso, mas a gente vai... Eu entendi o que você falou, são as colocações. Mas eu gostei muito do que você falou, de a gente se alinhar às pessoas que a gente se sente bem. Né? As pessoas que a gente se sente bem têm uma frequência parecida com a gente. Né? Agora, já pondo física quântica aí, né? A gente tem uma frequência parecida com a gente. Né? E se a gente trabalha numa frequência otimista, a gente que vai ser o poderoso, não mais o nosso líder. Lembra que eu falei? Não é porque o cara ocupa uma posição hierárquica que ele sempre é o poderoso. A gente assume sozinho que ele é o maior. Mas quando a gente tem um grupo e cria uma sinergia, a nossa energia é maior. E aquilo vai repassar para as outras equipes, para as outras pessoas da nossa equipe. Então, você está muito certo nesse ponto. Não, tudo bem, não tem problema. Não tem julgamento aqui, não. Não precisa acreditar naquilo que é realidade para aquilo acontecer. Claro. Mas quando a pessoa ela não deixa nem espaço para acontecer, Uhum. não é nem questão de acreditar ou não. Sim. Ela não quer, não vai fazer. Uhum. Né? Então, quando eu falo do abraçador de árvore, Uhum. é no sentido que, mesmo pessoas falam mal de coaching, Uhum. como se coaching não funcionasse. Né? Então, verdade. As pessoas falam de uma maneira pejorativa. Então, a gente vê esse lado da conotação, que as pessoas dão aos sentidos às palavras, e a gente vê esses líderes mais difíceis de lidar, e a gente vê que eles usam esses termos e trazem uma carga emocional diferente para os termos que eles usam. Então, quando a gente fala abraçador de árvore, não quer dizer que aquilo não funcione, ou que aquilo não seja bom, mas o cara ele fala no tom pejorativo. Perfeito. E eu vou pegar o gancho dele aqui para falar uma coisa. Quando você falou do coaching, né? E aí eu pensei, existem coaches e coaches, né? E isso me gerou uma emoção. Mas não tem a ver com o coach, tem a ver com o motoqueiro. Eu vou pedir desculpa porque eu generalizei o motoqueiro. E essa emoção que me causou. Então, eu peço desculpas mesmo. Caiu a ficha quando ele falou, e eu acho que a gente tem que dar marcha ré e falar, falei bobagem. Uhum. Tá certo, tá certo. Então, desculpa, perdão, tá? Não foi, eu generalizei, né? Então, assim, você me fez cair uma ficha e eu volto e paciência, né? E é isso assim, né? É isso aí, tá tudo certo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Você comentou até agora de liderança, de otimismo e tal. Quando você está numa posição que você não é a dona do negócio, mas você se tornou uma líder, e as pessoas que estão embaixo, você mantém o otimismo, o negócio está crescendo. E tem uma pessoa que é negativa. Na equipe? Na equipe. Eu mandei para RH. O que o senhor faria? Bom. Se eu fosse o RH, o que eu faria? É uma boa pergunta.
dar uma resposta direta assim é muito delicado, né? Eu acho que o líder tem como obrigação tentar fazer com que essa pessoa mude de humor, né? Repara que eu estou falando tentar, né? A obrigação é tentar trabalhar essa pessoa até o momento que essa pessoa, como direito dela, não queira. E aí o que eu faria? Se ela não quer, eu mandaria para o RH. Não é? Assim, o líder também não tem que achar que ele é Deus, que ele tem que resolver a vida de todo mundo, vai salvar todo mundo do... Né? Ninguém vai para o inferno. Vai. Não depende de mim, não é? Eu estou lá, estou trabalhando a mim para que ele se sinta bem. Esse é o meu caminho, né? Agora, quando o outro não quer trabalhar ele para que ele seja melhor, eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder sobre o outro. Zero de poder sobre o outro. Na verdade, o outro não existe se eu considerar só a mim. Eu tenho que olhar para ele o que eu posso fazer, mas a existência dele depende dele, não de mim. E se eu dou todos os insumos para ele mudar de humor, eu, sabe, dou reconhecimento, dou bom trabalho, vou lá, bato nas costas, dou feedback, faço tudo, ele ainda assim fala não, não. Posso fazer o quê? Eu tenho uma obrigação também de chegar em resultados por um processo adequado, porque senão ele pode contaminar às vezes a minha equipe, né? Vocês sabem que existe um percentual de pessoas engajadas, que é em torno de 17%, um percentual de 23% desengajadas totalmente, e o limbo, esse pessoal que está no meio. Esse pessoal que está no meio é contaminado, porque aí eu vou usar o contaminado, de quem está em cima e de quem está embaixo. Como funciona isso? Então, às vezes, você tem que tirar. 1, 2, 3, eu acho que o microfone está sumindo aqui. Professor, eu queria saber aonde que entra a crença limitante na liderança emocional. Essa é bico. No que eu não consigo mudar a minha emoção. A minha mãe falou para mim que homem não chora. E eu não vou chorar nunca. Certo? É aí que entra a crença limitante. Eu dei um exemplo da crença limitante. A quebra dela diz assim, eu choro sim. Eu me emociono ao final de todo o curso que eu dou. Não é? Aí a crença limitante entra justamente nisso, né? Nessa coisa de você não dá conta, você não pode chorar, você não pode ser um líder que se emociona e presta atenção na emoção, porque a emoção é uma coisa que, sabe, homem que é homem não... Uma vez eu estava dando um curso, estava numa empresa, e aí tinha um gerente lá, né, comigo, aí ele chegou assim e falou assim, escuta, o meu time bateu a meta. Aí eu fui lá e comecei a falar, gente, a gente trabalhou que nem um desgraçado, trabalhamos 14, 15 horas por dia, batemos a meta, nossa, nós fomos muito bem. Comecei a me emocionar. E ele falou, meu diretor me deu uma cotovelada e falou, gerente não se emociona. Hã? Aí entra a crença limitante do gerente, como ele não pode se emocionar, ele queria se emocionar, e o diretor falando para ele, é o pai dele, né, manja, até os 7 anos de idade, homem não chora, meu. Que é isso? Aí entra a crença limitante, né? A gente tem que... Como quebrar? A gente tem que se treinar, se exercitar e dizer, quem aqui não tem emoção? A gente nasce com ela. Não foi alguém que me deu e eu peguei, comprei na feira. Não é, a gente está com ela. A gente tem emoções primárias, que são medo, raiva. Acontece. E a gente sente. E faz o que com ela? O que não pode é permanecer nela. Isso é uma coisa legal. Quando você tem uma emoção, você tem aquilo que a gente chama de luz. Você aprende com ela. Se você aprender com a emoção que você está sentindo, ótimo, você cresceu, você se desenvolveu. Se você permanece nela, no que a gente fala que é a sombra, vai fazer muito mal para você. Né? Tudo bem? Quem é você, né? Boa noite. Eu gostaria só de saber o seguinte, quando a gente busca um curso de liderança emocional, geralmente eu tô querendo resolver um problema. E aí, nesse caso, é muito simples a gente querer resolver o problema olhando para as outras pessoas. Como que, nesse curso, vocês trabalham a parte dos pilares? Por que eu falo isso? Eu sou uma pessoa que estuda muito a área de desenvolvimento humano,
E eu estou buscando o curso, eu vi, eu gostei, achei interessante, para aprender a me desenvolver enquanto líder, porque quando eu me conhecer, me entender, aí eu vou conseguir, sim, liderar os outros. Por que eu falo isso? Na prática, o que eu percebo, já fiz vários treinamentos em várias empresas, já treinei desde grandes executivos, donos de empresa, até chão de fábrica, na parte de meditação para alta performance. Eu sou especialista de Goiânia, não sou de São Paulo. E eu vejo muito a necessidade das outras pessoas de colocar a culpa no outro e não em si. Quando a gente fala de liderança, eu falo de eu entender as minhas emoções, e você falou da autoconsciência. A autoconsciência é quando eu começo a identificar as minhas emoções, eu me questiono, eu venho para a realidade. Então, eu entendo o problema que está acontecendo aqui. É muito bonito a gente falar dentro da empresa, eu vou ser um líder emocional, um líder positivo, e, na prática, nem sempre é assim, porque são pessoas, e cada um tem uma história, uma vivência, e nem sempre é fácil você mudar ali aquele clima, aquele ambiente. Por isso que da minha pergunta. É super importante, só lembrando da parte que você falou lá da Natura, enfim, a parte de meditação dentro das organizações é importantíssimo, porque quando você começa a trabalhar o poder de foco e concentração das pessoas, você trabalha ali liberação de hormônios que vai fazer com que aquela pessoa realmente se sinta bem, tenha qualidade de vida dentro da organização. Então, eu, quanto líder, eu preciso, sim, trabalhar o meu desenvolvimento e, principalmente, trabalhar a minha parte emocional, eu comigo mesma. Então, quando um líder ele tem essa inteligência de falar, espera aí, vou fazer uma meditação, porque quando você faz isso, os seus pensamentos, você começa a diminuir a quantidade de pensamentos, e o seu corpo, o seu córtex pré-frontal, ele deixa de estar ativo para que você receba um relaxamento-resposta em todo o seu corpo. E isso traz para o nosso fisiológico e para o nosso emocional uma riqueza de concentração, de você conseguir pensar, ser estratégico e por aí vai. Então, eu queria saber como que o curso trabalha aqueles pilares que você falou. Então, a gente vai usar exercícios onde a pessoa vai se conectar com ela mesma, né? A gente tem a forma de fazer, e além de dar o exercício, a gente vai dar esse reforço para que a pessoa continue a fazer isso, não é? É a única forma, porque assim eu não consigo abrir a cabecinha dela e jogar lá dentro, não é? É assim que faz. Claro, tem a prática. Eu falei aqui, né? A gente tem uma hora e pouquinho para falar. E assim, não dá para fazer exercício, não dá mas em 16 horas eu me divirto nos exercícios, né? E não é só meditação. Eu dou outros exercícios que a pessoa vai olhar para ela e vai falar, opa, aqui o bicho vai pegar. Eu vou dar exercício em grupo. Como é que você se comporta quando você está no grupo e o outro tem uma necessidade diferente da sua, né? Então, por exemplo, a semana retrasada, não foi na FIA, foi eu dei um exercício. E uma das coisas que a pessoa queria era levar um óculos escuro para uma excursão, onde ele tinha que levar item de sobrevivência. E ele falou assim, eu não acordo de manhã sem óculos escuros. Ninguém vai olhar para os meus olhos sem óculos escuros de manhã. Eu não suporto isso. Como é que você trata isso? E aí a gente trabalha isso. Então, tem o exercício, né? É prática e exercício. Prática e exercício, não. Teoria e exercício, né? Não só teoria. Porque se fosse só teoria, vou te ser sincero, nem eu não ia, né? Porque é muito chato. Só rapidamente adicionar um comentário a algo que o professor falou há pouco. Os processos de liderança emocional, hoje, inclusive, envolvendo doses até de bom humor, etc., que acho que é uma coisa muito necessária para nós, brasileiros. A carga de coisas ruins, notícias ruins que nós temos é imensa todos os dias. É importante saber levar, o que não significa fazer da vida uma piada, né? Mas esse processo é muito importante para buscar aquilo que foi mencionado, o engajamento da equipe, que é muito diferente de comprometimento, né? A equipe engajada, ela está se suportando numa liderança emocional, né? E esse processo, essa situação, ela se dá muitas vezes na construção dos processos, das ações que vão levar ao resultado final, a meta, como foi falado no exemplo, né? Muitas vezes as empresas hoje em dia olham muito isso, a meta, o resultado, e olham um pouco o processo, o que está no meio do caminho, que é onde isso se constrói, né? Onde, de repente, se constrói, se resolve problemas também de lideranças tóxicas, como aqui foi mencionado. Então, é muito importante prestar atenção nisso, o processo, o durante, para se chegar no resultado. É ali que a liderança emocional se constrói, se fortalece e cria resultados, cria engajamento.
Perfeito. Na verdade, depende do olhar de cada um, né? Mas meu olhar é que o sucesso é o processo. E a meta, o resultado ali é só a consequência, né? Então, assim, como eu me comporto aqui, é ali, quando eu aprender isso, qualquer meta que vier vai ser meta que eu vou trabalhar. Está tudo certo, né? Tem mais alguém? Olá, boa noite. Na verdade, acho que é complementar um pouco dessa discussão. Eu trabalho com liderança e carreira no Itaú, e o ano passado a gente revisitou toda a jornada de desenvolvimento desse líder e nós fizemos esse diagnóstico para entender o que é que a gente faria de diferente ouvindo essa liderança, né? E aí, assim, líder, o que é que você gostaria de trabalhar? Até porque nós tínhamos aí uma dor desse público, que era, nós tínhamos líderes que eram excelentes entregadores, né? Então tinha um foco no resultado altíssimo, porém as equipes pagavam um preço altíssimo por isso, né? E aí nós fizemos uma jornada onde a gente trabalha basicamente só soft skills. E dentro desses soft skills a gente tem trabalhado principalmente autoconhecimento, mindfulness, atenção plena, e são ações que têm tido... Nós tivemos, na verdade, muito medo, a princípio, falar, poxa vida, a gente vai divulgar uma trilha como essa. Na verdade, a gente até divulgou como ações optativas, nada obrigatório, e sim por meio de autoinscrição. E são os cursos, enfim, as ações que a gente mais tem adesão, que a gente mais tem procura. Então, existe uma liderança muito interessada em resgatar, talvez, uma série de comportamentos e de habilidades que foram se perdendo no caminho, porque precisaram vestir aí uma capa, né, uma armadura, e que não pode chorar porque você é gerente, né, não pode se emocionar. Então, acho que a gente chegou num ponto, falando enquanto, né, banco, que tem essa coisa bem faca na caveira, né? A gente chegou num lugar onde precisamos parar e falar, não, volta tudo, porque assim não tá dando muito certo. Se você me permite, em vez dos 28 bilhões de lucro que vocês tiveram, se você trabalhar adequadamente emoções, vai ser mais, né? Eu fiz um trabalho, abrindo parênteses aqui, não é da FIA, mas eu fiz um trabalho com intuição e trabalho de educação intuitiva dentro de um banco concorrente de vocês. Para você ter uma ideia, nós tivemos 39 insights de solução de um problema em 6 minutos. Não é? E as pessoas têm a necessidade. Por que a gente tem a necessidade de olhar para isso? Porque nós somos seres humanos. É só por isso, né? O que ele falou está perfeito. Só foco na meta, no resultado, acaba não tendo sustentabilidade. Porque quanta gente você perde por ano ali que poderia entregar melhor, né? E assim, e eu acho que isso permeia não só o banco, mas eu tenho, nas minhas andanças por aí, conhecidos em muitos segmentos, né? E eu acho que ainda algumas coisas acontecem assim. A meta e a obrigação de você fazer a qualquer custo. E você adoece as pessoas, né? Você não, essa ação. E aí ninguém fica perene em lugar nenhum, ninguém tem sustentabilidade e ninguém quer viver numa organização tóxica, a menos que o cara seja viciado, né? Senão, não. E um dia a vida vai cobrar aquela vida que você não viveu. E aí acabou. Não tem jeito. Tá. O liderança emocional? Então, uma das coisas que eu tenho mais sido chamado para fazer é trabalhar a empatia. Então, quando você começa a trabalhar a empatia, as empresas estão abrindo as portas para a liderança emocional. Né? Porque empatia tem a ver com a emoção. E aí você começa a aprofundar isso, né? Tem a ver como o outro se sente, o que o outro precisa de mim. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a olhar o outro como ser humano, mas a gente só entende que o outro é ser humano se a gente se entender ser humano. E eu acho que
o caminho é esse. Ao longo do tempo, para mim, vai ser mindfulness, vai ser desapego, né? Vai ser. Você tem que desapegar a posição de líder e entender que você é parte do time. Você tem que você vai ter que entregar mais, você vai ter que trabalhar com a compaixão. Compaixão não é aquilo que a gente aprende lá, que você tem que ter dó do sujeito, não. Compaixão é você trabalhar na ajuda do outro para ele ser melhor. E se ele for melhor que você, melhor ainda, né? Porque um grande time se faz com gente boa. E aí você, como gestor, vai ser o cara. Não importa você saber tudo, importa que você seja o melhor gestor para essas pessoas, conhecendo cada uma delas. Gente, muito obrigado, chegamos na hora. Agradeço vocês, agradeço as perguntas. Muito obrigado pela participação. Tá? Valeu mesmo. Obrigado.